amigos, sou o professor Fábio Miranda, sou professor de artes, tá? E hoje nós iremos falar aqui brevemente um pouquinho sobre a música indígena e a cultura popular brasileira. Esse aqui é um tópico que está inserido dentro do assunto as diversidades indígenas culturais brasileiras, tá certo? É um assunto que está destinado para alunos do 7º ano, perfeito? Então, olha lá. Como o tópico fala sobre música, nós sabemos que a música ela nos acompanha desde muito tempo e também esteve presente na vida dos índios, certo? Então, olha lá, nas comunidades indígenas, a linguagem musical tem funções bem definidas, relacionadas a acontecimentos e práticas cotidianas de cada etnia. Né? E o que isso quer dizer, meus queridos? Quer dizer o seguinte, que a música ela está presente em todas as atividades da tribo. Ou seja, em outras palavras, ela é uma das principais atividades culturais indígenas responsável pelo quê? Pela socialização das tribos indígenas, certo? Por exemplo, na questão religiosa. Na questão religiosa, a música ela é empregada na questão dos rituais, seus ritos, né? Então, o que é os ritos? Os ritos têm grande importância para a vida social dos índios, tá? Muitos deles são religiosos, né? Que tem funções que podem variar muitos. Por exemplo, lá, tipos de ritos muito utilizados, muito frequentemente realizados pelas tribos indígenas. Os ritos da cura, né? Os ritos da magia, os ritos de passagem, ritos comemorativos, celebrações guerreiras, conciliação entre etnias, contato direto com seus ancestrais. Na cura, por exemplo, nos ritos da cura, onde temos a figura do pajé. Né? O pajé é o principal responsável pela fazer o trabalho de cura ali, de uma determinada doença, de algum índio enfermo. Então, vai ter ali, acompanhando o ritual, este ritual uma manifestação artística muito presente neste ritual é a questão da música. Né? Da música no rito da cura, no rito da magia, nos rituais de passagem, ou seja, quando morre um índio, ele vai fazer aquele ritual de passagem de uma vida para outra, para junto de seus ancestrais. Aí a música está presente de acordo com suas características ritualísticas. Festas comemorativas, por exemplo, uma boa colheita, né? As celebrações guerreiras, cultos às vitórias, às conquistas diante de outras tribos, dos confrontos também que se confrontavam bastante, conciliações entre etnias, as etnias que muito se conflitavam, hoje querem fazer as pazes, então vão fazer um momento de diversão, de descontração, e a música está presente, né? Contato com seus ancestrais, também com seus antepassados, ok? Então, olha lá, com relação aos instrumentos, meus amigos, ó, o instrumental indígena, ele inclui instrumentos de percussão e sopro. São os instrumentos utilizados pelas tribos indígenas, os instrumentos de percussão e de sopro. Olha que só que interessante. Eles podem ser feitos de vários materiais, né? Vários materiais são utilizados. Ó, os instrumentos indígenas incluem desde percussão e de sopro, né? Eu acabei de falar para vocês agora. Porém, pode ser feito de vários tipos de materiais. Entre eles, os ossos, as fibras, pedras, chifres, madeiras, sementes, cachos de animais e objetos cerâmicos. Né? Olha só que interessante, meus queridos. O que a gente pode perceber aqui? Que esses materiais utilizados para esse tipo de obras de arte, digamos assim, podemos dizer, que são os instrumentos musicais, todos esses acessórios, na verdade, todos esses materiais são extraídos da natureza. Né? É de lá que eles extraem a matéria-prima para a produção dos seus instrumentos musicais. Os ossos, as fibras, as pedras, chifres, o cipó serve para amarrar, para tecer, né? A questão das flautas, tá? Enfim. Então, olha só, os instrumentos musicais são variados, são das mais variadas formas e modelos, né? Aqui eu tenho, por exemplo, aqui, olha, o maracá. O maracá, ele é um instrumento de origem indígena. Hoje é possível
a gente vê esse instrumento presente na nossa música popular brasileira. Em que momento a gente pode perceber a presença do maracá? Tá? Em que linguagem ou gênero musical, por exemplo, a gente pode perceber a presença do maracá? Nos grupos de carimbós aqui da nossa região, certo? Se você parar e assistir uma apresentação de grupo de carimbó, você vai perceber um músico lá que está tocando, utilizando o maracá, né? Que é aquele que, você já deve ter percebido, aquele que balança parece um chocalho, né? Mas na verdade é um maracá. O que é esse maracá? Ele é um instrumento feito com uma cabaça oca, com canos de animais, tendo em seu interior sementes ou pequenas pedras. Tá? Então olha só, é produzido o quê? De cabaça. A cabaça, para quem não sabe, meus queridos, em outras palavras, ela é uma espécie, ela é um fruto que popularmente chama de cuia, né? Que, inclusive a cuia serve até para a gente tomar aquele famoso tacacazinho, aquela nossa comida típica regional, né? Então a cabaça, ela é aquela espécie de cuia, tá? Que é cortada ao meio, é toda feita um produto um processo de produçãozinha, de pintura e tal. Só que nessa função aqui, ela é usada como a produção de instrumento musical, né? Agora só, para que serve esse instrumento, meu querido? Esse instrumento é o seguinte: além de puxar as danças, ou seja, rituais, sinaliza o poder espiritual, né? Ele é um instrumento muito utilizado, por exemplo, pelo pajé, né? Nos rituais de cura, né? Tá ok? Para trazer, serve também o quê? Para trazer bons espíritos e defender de outros maus espíritos também, tá certo? Além do maracá, meus filhos, nós temos também esse aqui, ó. Esse aqui é o chamado pau de chuva, né? Ele também é um instrumento de características indígenas. Ele é um instrumento de percussão, assim como o maracá também, né? Seu som é semelhante aos barulhos de chuva. Olha só. É muito utilizado em rituais de cura ou que envolva o xamanismo em geral. Certo? Outro instrumento. Olha só, geralmente esse instrumento aqui, ele é produzido ele é utilizado madeira para fazer. Então, o índio utiliza o bambu, que você deve conhecer o bambu, que é uma árvore que encontra o centro dele oco, né? Existe uma outra árvore também chamada embalbeira. Não sei se vocês já ouviram falar. A embalbeira também pode ser um outro tipo de vegetal que é utilizado na produção do pau de chuva chamado. Agora só interessante, o pau de chuva. Além de ser instrumento oco, por dentro dele encontram-se pequenas pedrinhas ou pequenas sementes, grãos pequenininhos, e é colocado dentro, onde por dentro também dele tem vários obstáculos. Né? Há vários obstáculos por dentro deste mesmo pau que ele é produzido. Então o que acontece? Quando você vira o pau de chuva de um lado para o outro, as sementes que escorregam de um lado para o outro, elas vão encontrando dificuldades, então elas vão para descer. E com isso elas vão emitindo um som como se fosse um barulho de chuva, muito interessante. Né? Aí você pode imitar o barulho de chuva, tá certo? A outra coisa, outro instrumento também muito utilizado pelas tribos indígenas brasileiras é o uruá. O que é o uruá, meu querido? O uruá, ele é um tipo de flauta utilizada em diversos rituais, considerados o quê? Sagrado pelos indígenas e indispensável no ritual de despedida dos mortos, realizado no Alto Xingu. Então, olha só, ele é um instrumento utilizado por umas tribos do Alto Xingu, né? Muito utilizado na questão ritualística da passagem, né? O índio morreu e tal, então ele vai ter que passar fazer aquela passagem para uma outra vida. Então é feito aquele ritual, né? E o instrumento utilizado por uma das tribos dos Alto Xingu é este instrumento aqui, o uruará, que é uma espécie de flauta, certo? É um tipo de flauta. Olha lá. Então as flautas, elas carregam um forte caráter místico no imaginário indígena e representa uma força mágica. Olha só que interessante. Assim como existem outros objetos que têm caráteres místicos e mágicos para as tribos indígenas,
os instrumentos musicais também exercem essa mesma significados místicos ou mágicos, né? As flautas não têm esse poder também de caracterizar o caráter místico e mágico, tá certo? Outra coisa importante, meus filhos, olha só, com relação à questão da música indígena, né? A questão da música indígena, por exemplo, onde a inspiração para as músicas, onde os índios buscam inspiração para a questão da produção musical das tribos, suas tribos. Olha só que interessante. Eles adquirem essas, digamos assim, essas inspirações da própria natureza, tá certo? Da própria natureza. Uma música, uma melodia, um ritmo musical indígena tem suas inspirações aonde? Aonde, por exemplo? Nos cantos dos pássaros, no canto de um pássaro, né? Ou no trabalho de uma tecelagem, na produção de um cesto, tá certo? Então eles buscam inspirações onde? Na natureza, para produzir as suas melodias musicais. Tá entendido? Beleza? Ok. Então olha só. Então basicamente a música indígena está voltada para estas finalidades. Tá? Então, olha só, antes de antemão, claro, aqui vocês estão vendo, aqui é um tipo de flauta, tá, meus filhos? É uma das flautas também utilizada por algumas tribos indígenas. Então, olha só, eu queria mostrar um exemplo prático para vocês da seguinte forma. Eu tenho uma pequena flautinha aqui, uma flautinha doce aqui, né? Essa flauta doce é classificada como uma flauta barroca, tá bom? Ela não é uma flauta indígena não, tá bem? Certo? Ela não é uma flauta indígena, mas ela pode emitir sons que uma flauta indígena emite, ok? Vou fazer uma demonstração para vocês aqui, por exemplo, da seguinte forma. Digamos que eu fosse presenciar um ritual indígena, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu fosse presenciar um ritual indígena. Então eu chego lá, vou participar e vou participar como se fosse um integrante de uma determinada etnia ou tribo, né? Vamos supor que eu seja um músico lá, um índio músico, tá? Aí o que acontece? É só um exemplo simbólico, tá, meus filhos? Então, digamos que nós vamos começar o ritual e é um ritual destinado para ritos mágicos, né? Digamos, vamos fazer um ritual para que chova, para que a gente possa lavrar a nossa agricultura, a nossa colheita, possa irrigar nossas plantações, tá certo? Até porque os índios viviam daqui da caça, da pesca e da agricultura rudimentar, é isso? Então vamos lá, então digamos que vamos fazer um ritual para agradecer a chuva. Então como é que se daria, por exemplo, esse ritual? Muito simples, né? Eu iria começar juntamente com os demais. Então vou ter que buscar uma inspiração. Vou buscar uma inspiração onde? Na natureza, na chuva, por exemplo, já que é o agradecimento à chuva. Então começaria assim. Bom, então era basicamente isso. Poderia ser considerada uma música de ritual indígena, tá? Eu criei aqui do nada, por exemplo, essa melodiazinha aqui, tá? Só para demonstrar para vocês como poderia ser um ritual indígena, tá? Tá certo? Beleza? Então, bom, nós ficamos por aqui, é só para vocês terem um pouquinho da noção de como seria a música indígena, tá certo? Ok, obrigado.